Olá, muito boa noite. Começa agora o Jornal da RDC e você assiste as principais notícias desta quarta-feira. Direto de Brasília, a equipe da RDC acompanha a audiência pública do ministro da Fazenda, Paulo Guedes, sobre a reforma da Previdência e a repercussão com os deputados gaúchos. Em entrevista exclusiva, a secretária de Relações Federativas e Internacionais, Ana Amélia Lemos, fala em aproximação com outros países para o desenvolvimento do Estado e toda a repercussão do jogo entre Internacional e River Plate. Fique conosco, Rio Grande se conecta aqui. O Jornal da RDC dá um grande passo em direção ao conteúdo de qualidade, em tempo real e que faz a diferença na vida dos gaúchos. Hoje, nossa equipe de reportagem está em Brasília, acompanhando toda a movimentação no centro político do país. Dia em que o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, participou de audiência pública sobre a reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados. Vamos ao vivo conversar com a repórter Manuela Veiga. Manu, como foi a repercussão da fala do ministro? Boa noite. Boa noite, Carla. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da RDC. Carla, já adianto que sim, a repercussão foi grande. Na verdade, hoje a participação do Guedes era para justamente esclarecer alguns pontos aí desse projeto, dessa proposta, na verdade, de reforma da Previdência. Mas é claro que a comissão se tornou um palco de confronto, de discussão entre o ministro e a oposição. E um dos momentos ali, Carla, que mais esquentou foi quando alguns parlamentares da oposição começaram a se manifestar, a gritar mesmo, Chile, Chile. Isso por conta do sistema de capitalização adotado para o sistema previdenciário lá do país. É claro que o Guedes se manifestou de forma áspera e também irônica, quando ele disse, abre aspas, o Chile tem 26 mil dólares de renda per capita, quase o dobro do Brasil. Acho que a Venezuela está bem melhor. Pois é, essa declaração do ministro repercutiu muito e estava em todos os sites no dia de hoje e também nas redes sociais. Bom, depois de a gente acompanhar ali a CCJ, é claro que nós nos dirigimos aos deputados federais, conversamos hoje com Márcio Biolchi, do MDB, e também com Giovanni Cherini, do PR, que é líder da bancada gaúcha. Inclusive, Carla, no dia de hoje também foi nomeado, a partir de decisão do próprio partido do PR, para ser um dos membros ali da CCJ. Nós conversamos com eles para saber o que eles acharam do posicionamento do ministro ao longo de toda a discussão e também ter uma ideia de se essa proposta será votada ainda ou não neste semestre de 2019, é o que a gente confere agora. Tem dois pontos na casa que são muito claros, assim. Uma é que todos os 503 deputados sabem da necessidade de haver ajustes. A questão é, todos os partidos também já propuseram e todos têm expectativa de ou continuar ou ser governo lá na frente. É o quanto isso é possível ajustar, para que nós não caiamos aí numa injustiça social em função de um ajuste fiscal. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é a indefinição em relação a qual proposta será efetivamente tramitada na casa. Porque esta PEC, ela recém está na CCJ, num juízo, eu diria, inicial de admissibilidade, que são apenas as questões formais, e não a questão material, que será feita na comissão. Hoje, a vinda do ministro Paulo Guedes, se percebeu que o assunto ainda está muito politizado, partidarizado. Acho que a reunião lá no Senado, na semana passada, que eu pude acompanhar, ela foi até um pouco mais profunda, produtiva, né? E, sinceramente, eu acho que não esclareceu as dúvidas em relação ao que é possível continuar tramitando aqui na casa. Então, essa questão vai ser protelada, entre aspas, para a comissão especial que tratará o mérito da PEC e ninguém sabe se ela poderá chegar ou não no plenário com votos suficientes para ser aprovada ou não. A senhora acredita que, apesar com todas essas divergências, há possibilidade de votação ainda nesse semestre ou é arriscado comentar, deputado? Eu acho difícil porque é um assunto complexo, com uma repercussão social muito grande. É um projeto que tem pontos polêmicos, como é o caso da agricultura,
né? E há uma vontade de muitos parlamentares de modificar o projeto nessa parte. Também o BPC, que é um benefício continuado que retira alguns direitos, e eu acho que o governo já está consciente de que poderá modificar aqui na Câmara, especialmente para aqueles casos na área social. Também o meu papel aqui como coordenador da bancada gaúcha aqui no Congresso Nacional hoje foi acertar as emendas de bancada, que houve um corte de 30%, então tivemos que diminuir 36 milhões da bancada, mas conseguimos manter as escolas agrícolas, que os deputados e senadores estão indicando, e manter 68 milhões para a saúde. Bom, voltando às notícias aqui do estado, os médicos do Hospital Centenário em São Leopoldo descartaram a possibilidade de um terceiro caso de meningite na cidade. Uma criança de 8 anos foi internada na madrugada desta noite com a suspeita da doença. Mas ela teve contato com um adolescente que morreu na noite anterior, vítima da meningite. No final da manhã, a criança recebeu alta do hospital. E a Polícia Civil prendeu hoje 7 pessoas suspeitas de pelo menos 10 homicídios entre 2019 e 2017 e 2018 na região metropolitana. Durante a investigação, a polícia apurou que integrantes de grupos criminosos gravavam ameaças que diziam "não vai sobrar ninguém" e "está aberto açougue". Os alvos da operação são suspeitos de serem executores de 2 facções criminosas rivais de Canoas e de Nova Santa Rita, na região metropolitana. Pelo menos 10 homicídios são investigados. Foram cumpridos, durante a ação na manhã de hoje, 10 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão, em Canoas, Nova Santa Rita, São Leopoldo e Novo Hamburgo, com a participação de 60 policiais. Atenção motoristas, no final de semana um trecho da Freeway deve ser bloqueado devido a obras na nova ponte do Guaíba. Por isso, o trânsito vai sofrer desvios. De acordo com a Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes do Rio Grande do Sul, o DENIT, serão pelo menos 9 horas e meia de bloqueios na Freeway entre os quilômetros 95 e 96, no sentido Porto Alegre Litoral. Mas o desvio deve ser feito pelo sentido oposto. O bloqueio começa às 7 horas da noite do próximo sábado e só será liberado às 5h30 da manhã de domingo. Isso vai ocorrer para que as lajes pré-moldadas da ponte sejam concretadas. A gente faz um rápido intervalo e na volta mais notícias de Brasília. Fique conosco. Estamos de volta com o Jornal da RDC e vamos direto para o Salão Verde na Câmara dos Deputados com a repórter Manuela Veiga. Manu, hoje de tarde você esteve com a secretária extraordinária de Relações Federativas e Internacionais do Governo do Estado, Ana Amélia Lemos. Como foi a conversa? Conta pra gente. É verdade, Carla. A nossa equipe realmente esteve em uma entrevista exclusiva com a Ana Amélia, que inclusive já adiantou para a gente que no mês de maio, o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, deve receber a embaixada da Macedônia. E agora, para abril, a previsão é também a embaixada da Argentina faça uma visita ao gestor lá no Rio Grande do Sul, aí, na verdade, no Rio Grande do Sul, não é mesmo, Carla? Para justamente falar sobre parcerias. A intenção é ultrapassar fronteiras, buscar parcerias e investimentos e levar o nome do estado do Rio Grande do Sul também. E essa mesma tratativa, Carla, está sendo feita com os prefeitos municipais do estado aqui diretamente em Brasília. É uma integração entre gestores para justamente ouvir o que as cidades precisam de melhorias, seja no setor da infraestrutura, da saúde, da segurança, e oferecer, é claro, com mais eficácia novos investimentos, enfim, o que pode ser melhorado em todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, e é o que a gente confere agora em detalhes com a entrevista com a secretária. Investir no Rio Grande de ponta a ponta, atravessar fronteiras e firmar parcerias. Secretária,
falar um pouquinho do trabalho, por exemplo, com as embaixadas. Como é que está sendo toda essa relação, até mesmo no sentido de trazer aspectos positivos para o Rio Grande do Sul? Falar um pouquinho para a gente desse trabalho. Muito obrigada, Manuela, pela oportunidade que vocês estão oferecendo à Secretaria Extraordinária de Assuntos Federativos e Internacionais. Eu não tenho, estou completando um mês de ter assumido o cargo aqui em Brasília e já recebi aqui na Embaixada 2 embaixadores, o embaixador da Macedônia, que é um país dos Balcãs, e interessado numa visita oficial ao Rio Grande do Sul, que será em maio, já está o governador Eduardo Leite, já agendou a nosso pedido, e também do embaixador da Argentina no Brasil, Carlos Magarinhos, já que haverá uma reunião de governadores das províncias argentinas em Porto Alegre, agora em abril, por conta da posse também no Codesul, que será em abril, e o governador Eduardo Leite toma posse. Então, tem assuntos. Estive também numa longa reunião com o embaixador do Chile no Brasil, Fernando Schmidt, porque haverá uma missão da Federação das Indústrias Gaúchas no início de junho no Chile, com cerca de 20 a 25 empresários que vão participar dessa missão. O Chile hoje é um parceiro, tanto quanto a Argentina, muito grande. A Argentina, hoje nós temos um superávit brasileiro com a Argentina em torno de 8 bilhões de dólares. Então, todas essas parcerias, como você disse, são parcerias relevantes, tratando de interesses convergentes, e onde não há convergência, tratar da divergência com equilíbrio, com responsabilidade, para que se encontre uma saída para isso. Como, por exemplo, na divergência que existe entre o Chile e o Brasil na área dos vinhos. E, secretária, a respeito da relação com os prefeitos, né, das cidades do Rio Grande do Sul, como é que está sendo esse tratamento para levar investimento, buscar parcerias e fazer com que o Rio Grande, em todos os segmentos de infraestrutura, segurança, saúde, enfim, o que pode ser positivo para o Estado, como é que está a sua relação direta com os governantes do Sul e as expectativas também? É a ordem do governador, a orientação dele de dar um atendimento a todos os segmentos da sociedade gaúcha, não só na área pública, prefeitos, vereadores, secretários municipais, os secretários estaduais, também toda a área pública, mas também o setor privado, nas demandas que tenham aqui no Estado. As prefeituras, veja, a secretaria tem sido uma espécie de relações públicas na interface entre os interesses de um lado e de outro. Bom, e também nós acompanhamos, né, a visita, né, do presidente da nossa emissora, Márcio Irion, aqui em Brasília, que está juntamente com a nossa equipe de jornalismo. Ele esteve no dia de hoje em reunião com a secretária, acompanhamos, né, toda a mobilização, e depois, de uma forma espontânea, a Ana Amélia quis deixar um depoimento para a emissora, e é o que a gente confere agora. Como jornalista durante tantas décadas no Rio Grande do Sul e trabalhando em Brasília por conhecer esse mercado e esse relacionamento institucional da imprensa com o poder de todas as áreas, eu fiquei muito encantada como jornalista com esse projeto da RDC-TV. Eu penso que é uma ideia inovadora que trata de resgatar, eu diria, a autoestima do gaúcho. Nós vivemos várias crises, crise financeira, crise fiscal, o endividamento, uma série de problemas, uma infraestrutura deficitária, em que os investidores que querem ir para o nosso Estado sentem essas dificuldades. Mas nós estamos trabalhando, então a RDC-TV está vindo numa hora em que, com o impacto das redes sociais sobre a área da comunicação, alterou profundamente o mercado das comunicações, sejam elas pela televisão, sejam elas pelo rádio convencional, sejam elas pelo jornal impresso. Então, hoje, a área digital, a comunicação fora do meio convencional está ganhando muito espaço. Então, eu quero saudar essa iniciativa da RDC-TV, dos seus criadores, dos seus formuladores. Agora, vamos à previsão do tempo. Hoje foi um dia de tempo firme na maioria do estado. Amanhã o sol ainda permanece e as temperaturas seguem altas em muitas cidades. Mas o avanço de uma frente fria vai trazer chuvas fortes para o final de semana. Confira como fica o clima amanhã. Na capital dos gaúchos, o dia deve começar com a mínima de 16 e a máxima de 28 graus.
predomínio de sol com algumas nuvens. Em Pelotas, na região sul do estado, também tem predomínio de sol com muitas nuvens durante o dia. A mínima é de 19 e a máxima de 28 graus. Na Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves, a mínima é de 13 e a máxima de 26 graus, com muitas nuvens durante o dia e possibilidade de chuva fraca à noite. Em Santa Maria, o tempo segue firme com sol e poucas nuvens. A mínima é de 18 e a máxima é de 27 graus. Bagé terá sol com algumas nuvens ao longo do dia. A mínima é de 15 e a máxima de 28 graus, ainda sem possibilidade de chuva. Bom, agora o futebol. O Internacional e River Plate empataram em 2-2 pela terceira rodada da Copa Libertadores da América. O jogo acabou agora há pouco e direto do Beira-Rio, as informações com o repórter Pedro Oliveira. Boa noite, Pedro. Boa noite, Carla. Boa noite para o pessoal de casa. Nós falamos aqui ao vivo, direto do estádio Beira-Rio, onde Odair Hellmann falou agora há pouco sobre o empate do Internacional contra o River Plate. O Colorado saiu ganhando por 1-0 com Nico Lopes, depois aumentou esta vantagem por 2-0 com Edenilson, mas sofreu um empate. Lucas Prato empatou ainda no primeiro tempo para o time argentino e já na segunda etapa, De La Cruz, numa linda cobrança de falta, empatou para o River Plate. Mesmo empatando, o Internacional continua na primeira colocação do grupo A da Libertadores com 7 pontos, 3 a mais do que o segundo colocado, o Palestino. O Internacional agora muda todo o seu foco para o Campeonato Gaúcho, onde no sábado enfrenta o Caxias pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. Direto aqui do estádio Beira-Rio, Pedro Oliveira com as informações do Inter. Volto contigo, Carla. Ok, obrigada. Ribeiro Neto, decepção para o torcedor? Pois aí que está. Eu acho que não. Eu acho que não. Claro que fica aquela frustração, e eu sei que eu estou sentindo esse coraçãozinho aqui, fica aquela frustração porque estava vencido por 2-0. E aí é que está. Eu vejo como um aprendizado para o Internacional. Porque o empate, por si só, como resultado, ele não foi ruim. O Internacional mantém a distância que tinha para o River Plate. E a diferença é tão significativa que se o Inter perder, por exemplo, para o River em Buenos Aires, ele ainda segue na frente do River. Vejam só. Então, mas mais do que isso, o fato do Inter estar vencendo por 2-0 e ter levado o empate dentro de casa, numa semana que se comemora aniversário, os 50 anos do estádio Beira-Rio, ele fica com uma lição para o Internacional saber, porque fazia tempo que não tinha um confronto dessa grandeza, que mesmo contra um adversário que veio cheio de desfalques, é o River Plate. E que não existe, assim como eu digo, não existe jogo jogado, não existe partida jogada também em andamento. Mas estava 2-0, menino. Bom, em primeiro lugar, o River Plate em nenhum momento sentiu o resultado. Ao contrário do Inter, que ao tomar o primeiro gol de pênalti, se abateu. Claramente. O segundo tempo do Internacional não foi a mesma criança. O Inter realmente não conseguiu desenvolver o bom futebol, ficou à mercê do River Plate, que tem a personalidade, tem o hábito, sabe jogar fora de casa. Claro, mas o River Plate empatou com 2 bolas paradas. Faz parte do jogo, faz parte do contexto. Então, eu acho o seguinte, em primeiro lugar, não precisa se preocupar, torcedor colorado. É do jogo. O resultado não foi ruim. Agora, existe um aprendizado e que bom que acontece quando o Inter está bem ainda na competição. E o Grêmio, amanhã? Qual a expectativa jogando fora? Tu sabe o seguinte, eu até recebi, pela interatividade, vou dar um abraço para o Michael, gremista da Zona Norte. Alô, Michael, eu sei que você está preocupado, assim como muitos gremistas, tá? Porque esse jogo do Grêmio amanhã no Chile, ele é emblemático, né? Dá para comparar um pouquinho com a situação do River Plate. Só que, ao contrário do River, o Grêmio só tem 1 ponto, joga contra um adversário que é concorrente direto. O Inter não é concorrente direto para a vaga com o River. O River concorre com o Palestino. Já o Grêmio não, o Grêmio concorre contra a Católica. Então, esse jogo, o Grêmio tem que, no mínimo, somar pontos. E ainda assim, eu diria que se vencesse, daria um fôlego para o torcedor do Grêmio, né? Mas para isso, eu sei que você sabe disso, tem que jogar muito mais do que vem jogando. Legal.
Nós conversamos amanhã, então, sobre o jogo do Grêmio. O vermelhinho aqui ficou um pouco decepcionado, mas está tudo bem. Convido a mais Ribeiro Neto e as Verdades da Bola no Facebook. Daqui a pouquinho tem live. Tá Legal. bem? Obrigada, Valeu. Ribeiro. Até amanhã. Bom, agora a gente volta ao vivo do Salão Verde com a Manu. Vamos conversar mais um pouquinho para saber as últimas notícias e a previsão para amanhã, Manu. Amanhã você passa o dia inteiro atualizando as notícias aí de Brasília. Conta mais, Manu. É verdade, Carla. Amanhã mais uma maratona aí de cobertura da RDC TV aqui diretamente de Brasília. E uma das últimas informações aí também que já tem repercutido é a respeito da PEC do orçamento impositivo, que foi sim aprovada aqui no Senado em segundo turno. Mas os detalhes sobre a PEC a gente vai conferir amanhã no Rio Grande em Movimento, trazendo todos os detalhes. Mas já adianto que a movimentação foi bem intensa aqui, foi bem grande. E é claro que continuamos com a nossa programação, com a nossa jornada aqui, jornalística em Brasília, lembrando que, é claro, além dos canais 24 e 524 da NET, todo mundo pode acompanhar, sim, as reportagens, os vivos, diretamente das nossas plataformas digitais, @RDCTV Digital pelo Facebook, Instagram, Twitter e também o nosso endereço eletrônico. Uma boa noite, é o que desejo para todos vocês que nos acompanham até agora e a gente segue aqui de Brasília. Legal, Manu, muito obrigada, Manu Veiga, e ao nosso repórter cinematográfico, Henrique da Rosa. Esse realmente foi um dia muito especial para casa, nossa primeira de muitas entradas de Brasília, contando todos os bastidores, tudo que acontece no centro do país. O Jornal da RDC fica por aqui, você assiste agora o Cruzando as Conversas, mais informações amanhã ao meio-dia com o Rio Grande em Movimento. Uma boa noite e até amanhã.